Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para dar sequência às nossas aulas sobre liderança. Se você não assistiu à aula anterior, uma aula introdutória, uma aula inaugural, eu sugiro que você assista a essa aula, pois lá nós fizemos algumas indicações de leitura, uma recomendação bibliográfica que lhe ajudará a compreender esse tema e desenvolver esta habilidade de liderança. Para quem não sabe, eu tive a oportunidade, pela misericórdia, pela graça de Deus, de cursar liderança e desenvolvimento humano em um curso de pós-graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e hoje tenho essa oportunidade então de poder colaborar, contribuir, transmitir um pouco de conhecimento a respeito desse tema. Claro que nós estamos tratando de uma maneira bem sucinta. O tema liderança por si só já exigiria uma carga muito maior de treinamento, mas nós queremos dar uma base para lhe ajudar no desenvolvimento desta habilidade. Para a aula de hoje, eu quero fazer a leitura do primeiro versículo da carta que Paulo escreve a Tito. Tito, capítulo 1, versículo 1. Ele se apresenta e diz o propósito dele da seguinte forma: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O porquê eu trago este texto para introduzir a aula de hoje, para nossa meditação nessa aula? Porque Paulo ele se identifica como servo. E apenas nesta epístola, em outras duas, ele usa esta expressão, servo. E aqui a expressão tem um sentido de escravo, ou seja, uma pessoa que literalmente pertence a outra pessoa. Paulo ele é humilde em dizer que ele não está executando esse trabalho por uma vontade própria ou para algum benefício próprio, mas ele estava ali servindo. E eu acho muito interessante, porque para liderar, você deve servir. Antes de ser líder, você precisa ser um bom servo. Você precisa servir. Essa é uma das qualidades do líder. E Paulo, então, dá continuidade nesse versículo, dizendo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Então ele tem dois propósitos: promover a fé e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. O que seria piedade? O que você entende como piedade? O reverendo Ernestin Costa, em um artigo denominado A Piedade Obediente de Calvino, ele diz que o verdadeiro conhecimento de Deus conduz à piedade. E continua dizendo que a genuína piedade é caracterizada por atitudes condizentes para com Deus e para com o nosso próximo. Ou seja, o que Paulo está querendo trazer aqui nessa carta para Tito é que ele precisava, ele como servo, ele precisava transmitir conhecimento, promover a fé e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, que é a obediência à palavra de Deus, que é o amor a Deus, que são atitudes condizentes para com Deus e também
para com o próximo. Não há um líder que não esteja preocupado em servir ao próximo. O líder, ele tem que ter atenção para as necessidades de seus liderados. E é muito importante nós pensarmos nisso, pois nós vivemos em uma sociedade onde nós temos muitos influenciadores e muitas vezes estes influenciadores, por uso da internet, por uso das redes sociais, conseguem atrair ou chegar a muitas pessoas. E nem sempre esses pensamentos, estas ideias, são condizentes com a palavra de Deus. Então nós precisamos, nós como líderes cristãos, uma liderança bíblica, precisa ter atenção para com os nossos liderados, para instruí-los de modo que vivam com atitudes condizentes à palavra de Deus e também que exerçam o amor para com o próximo. Aqui, o que nós podemos enxergar é a necessidade de estar cada vez mais próximo de nossos liderados. Falando em liderança bíblica, o que nós precisamos entender é que nós somos chamados para um propósito. No livro Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis, nós encontramos a seguinte citação: uma igreja sem líderes piedosos é uma igreja em perigo. E uma igreja que não treina outros líderes é uma igreja infiel. Deus nos dá líderes nas igrejas para o seu amadurecimento, unidade e solidez em cada congregação local. Sem a existência de uma liderança piedosa, fiel e que se multiplica, a igreja sofrerá profundamente. Então vamos dividir aqui esta fala em alguns pontos. Primeiro, uma igreja sem líderes piedosos é uma igreja em perigo. Nós precisamos desenvolver líderes que sejam piedosos, como nós vimos há pouco, que tenham atitudes condizentes com a palavra de Deus. Ou seja, líderes que tenham a preocupação de observar a palavra de Deus e fazer tudo quanto nela está escrito. Outra coisa que ele traz aqui é uma igreja que não treina outros líderes é uma igreja infiel. No mundo corporativo, em muitos casos, líderes que por alguma questão têm dificuldade em transmitir conhecimento, com a ideia talvez de que se passar conhecimento, o liderado logo tomará o seu lugar. Na verdade, quando nós olhamos para uma liderança bíblica, o nosso papel é instruir para que outros também tenham a condição ou a capacidade de se corrigir e corrigir outras pessoas também, de instruir tanto a nós como instruir outras pessoas. E ele conclui então dizendo: Deus nos dá líderes nas igrejas para o seu amadurecimento, unidade e solidez. Nós precisamos desses líderes para o amadurecimento da igreja, para nos trazer conhecimento, para nos instruir no dia a dia. Então, sem a existência de uma liderança piedosa,
condizente com a palavra de Deus e atuando em benefício do próximo, uma igreja com uma liderança piedosa, fiel e que se multiplica, a igreja sofrerá profundamente. Se nós pensarmos nessa questão, como nós falamos anteriormente, nós precisamos não só termos uma mente pronta para entender, para visualizar, para observar o que as outros pseudos líderes estão fazendo, como é muito instruído nas cartas de Paulo, o trabalho contra falsos mestres, mas também a necessidade de capacitar outros para o trabalho. Aqui trazendo uma reflexão também sobre um clássico da literatura, principalmente da literatura corporativa, O Monge e o Executivo. Certamente você já deve ter escutado falar a respeito desse livro, se não já tenha lido. Mas eu quero trazer aqui a definição que ele nos traz sobre liderança. Ele diz o seguinte: liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Ou seja, liderança é a habilidade de influenciar pessoas para um bem comum, não para as ideias, o pensamento, os preconceitos do próprio líder, mas para um bem comum. É aquele que entende o que é o bem de toda a comunidade e trabalha de forma a influenciar as pessoas para trabalharem juntas nesse mesmo propósito, nesse mesmo objetivo. Pensando aqui no contexto de tudo isso que nós estamos falando, uma liderança bíblica irá instruir os liderados na palavra de Deus, de forma que esses liderados, ou a comunidade como um todo, não enxergue nesta pessoa alguém arrogante, prepotente, mas que seja uma habilidade do líder de influenciar essas pessoas para que elas também observem a palavra de Deus e pratiquem a palavra de Deus. Não de forma arrogante, como eu falei, mas o próprio autor traz aqui duas características. Ele separa entre poder e autoridade. Ele diz que poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua própria vontade, por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Ou seja, a imposição, a pessoa faz por medo, não pelo respeito ou pela pessoa que é. Em contrapartida, ele também nos diz que a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da influência pessoal. O que nós podemos entender com isso é que nós precisamos desenvolver então esta habilidade de influenciar pessoas. Como nós temos hoje nas redes sociais muitos denominados influencers, ou que traduzindo para o português, pessoas que de alguma forma estão influenciando pessoas, nós precisamos ter os pés fixos no fundamento que é Cristo. E sobre o fundamento, nós precisamos instruir a nossa comunidade a trabalhar de forma condizente com a palavra de Deus. Para isso, nós precisamos estar prontos a ouvir, para entender
para saber qual é a necessidade, qual é o problema, qual é a dor dos nossos amigos, dos nossos companheiros, dos nossos liderados, de nossa comunidade. Para que assim nós consigamos atendê-los de forma a trazer eles para junto de nós, não por uma questão de autoridade ou melhor, não por uma questão de poder, mas por uma questão de autoridade. Nós precisamos influenciar as pessoas a seguirem as instruções e também ter os teus olhos fitos na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Esta é a finalidade do bom líder. Esta é uma descrição de um bom líder. Ele é servo e ele está atento às necessidades dos seus liderados, de sua comunidade. E assim, com autoridade, respeito, amor, ele vai fazer com que as pessoas o atendam ou o ouçam por uma autoridade, pelo respeito, pelo amor pelo líder. Na próxima aula, nós falaremos sobre alguns mitos da liderança. Alguns mitos da liderança. Será que para ser líder eu preciso ser uma pessoa extrovertida? Será que para ser líder eu preciso ser uma pessoa comunicativa? Alguns mitos que nós temos e que às vezes nos impõem algumas regras a seguir. Esta é a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado e, se for assim, que você também possa compartilhar com outros para que nós consigamos gerar uma rede de líderes condizentes com a palavra de Deus. Que Deus, nosso Pai eterno, te abençoe a sua vida, sua casa e toda a igreja dele, espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém.